Bora, meu povo, muita paz para vocês. Dando continuidade às nossas aulas. Hoje a gente começa o sistema metabólico, né? As disfunções, desculpe, as disfunções metabólicas. E logo de imediato, né? Só a aula de hoje é de uma doença só, é de uma patologia só, devido à importância que ela tem, né? O diabetes é, talvez, a doença de maior índice dentro de uma população. É incrível. E como se dissipou? Algum tempo atrás, falar a tuberculose foi durante um tempo assim, o câncer foi assim, mas hoje você tem diabetes. Não existe em lugar nenhum. Se você entrar no hospital, não existe um paciente ali que tenha diabetes, ou tenha hipertensão, ou quando tem as duas. Então, é uma patologia de extrema importância. E eu me sinto muito à vontade em falar dela, porque eu sou a paciente de vocês ao vivo e a cores. Não sou das melhores, né? Mas sou uma paciente razoável, vamos assim dizer. Eu sou muito arredia, né? Eu sou muito mal educada. Eu reconheço isso. Mas vamos embora começar aqui falando primeiro o que são essas disfunções, essas patologias metabólicas. É toda e qualquer patologia que tem um conjunto em que vai desfavorecer o metabolismo. Por isso o nome, disfunções metabólicas. A patologia vai favorecer um desequilíbrio no metabolismo orgânico, principalmente afetando nos problemas cardiovasculares. Claro que tinha que ser, porque é exatamente o sistema que nós já vimos, que é responsável por circulação, com toda a estruturação da nossa anatomia e da nossa fisiologia, certo? Eu sempre digo assim para os meus meninos, olha, se você não quiser em anatomia, eu acho que anatomia é a disciplina básica, não tem outra. Anatomia e fisiologia é a base da estruturação de todo profissional de saúde. Isso é fato. Se você não tiver condição de aprender a maioria das disciplinas, pelo menos a anatomia e fisiologia tem que estar aqui, na ponta da língua. Você sabendo anatomia e fisiologia, você tira o restante de letra. Então, você tem aqui que a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que associadas vão levar ao aumento do risco de problemas cardiovasculares. Ele vai citando aqui, né? Hipertensão, câncer, síndrome. Não se esqueça desse bonequinho aqui, não. Vocês vão ver ele mais lá na frente. Um bonequinho com a maçã na parte abdominal. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Bem, antes da gente entrar na diabetes propriamente dita, nós precisamos falar de um hormônio chamado insulina, né? Porque já vai começando insulina, porque nós falamos do pâncreas na aula passada. Então, vai ficar muito mais fácil para vocês agora desenrolar a diabetes, certo? Vocês já tinham visto em anatomia, relembraram da aula passada e agora fica mais fácil. Então, para mim agora, a insulina fica melhor de falar logo para vocês do que o pâncreas, para a gente não perder muito tempo. É um hormônio. Normalmente, nós temos a sua fabricação naturalmente pelas células beta de Langerhans, que são aqueles cachos de uva que a gente viu lá no pâncreas, certo? Ele é um hormônio que aí diz que é responsável pela redução da glicemia, ou seja, a redução da glicose na corrente sanguínea, ao promover a entrada da glicose nas células. Antes da gente ver o restante, os outros slides, que é a coisa mais científica, eu gosto sempre de falar dos meus jeitos, né? Vamos imaginar um tubo em que lá dentro você tem as hemácias passando, os nutrientes, os leucócitos, tudo que tem na corrente sanguínea. E lá vai ter a insulina.
A insulina, lembra que o suco pancreático era jogado a nível de duodeno, mas a insulina ela é jogada no sangue. Para que ela serve lá no sangue? Porque se a gente tem, imagine um bocado de glicose, fecha o olho, todo mundo com o olho fechado, e se imagine você dentro do tubo e você é a insulina. Então, nós temos vários de nós, vocês e eu, dentro do tubo, nós somos a insulina. E lá dentro, nós temos as hemácias, que é a célula do sangue, que dá a coloração do sangue, é quem carrega o oxigênio quando ela está jovem. Então, veja só, quando eu falo quando ela está jovem, é a célula da hemácia. Todos os dias nós renovamos essa célula. Então, todos os dias nós temos hemoglobina, né? Que são as hemácias carregando esse oxigênio. O que acontece? Lá dentro, o que a gente vai fazer dentro do tubo? Vamos pegar o açúcar, a molécula de açúcar, e jogar dentro da célula. Vai ser essa a nossa função. Vamos pegar o açúcar e jogar dentro da célula, de qualquer tecido. Então, a função da insulina é, na verdade, facilitar a penetração da glicose dentro da célula, do tecido. Porque ela fora do sangue não serve para nada. Ela vai trazer prejuízo. E é o problema do diabetes, é isso daí, que a gente vai ver já já. Então, a insulina é um hormônio responsável pela redução da glicemia ao promover a entrada da glicose nas células. E aí eu coloquei a gravura da insulina humana NPH, que daqui a pouco vocês vão saber o que é, tá bom? Vamos lá. Quais são os tipos de diabetes que nós temos? Existem hoje vários tipos de insulina, tipo de insulina. Existem hoje vários tipos de insulina disponíveis para o tratamento da diabetes. Basicamente, né, essas insulina, basicamente, ela se resume praticamente em duas. Existem outras, mas ela tem a NPH, que ela é mais lenta, e a regular, que ela só é dada quando o pico está muito alto, geralmente nas emergências de diabetes. Então, assim, a insulina é disponível para o tratamento de diabetes e elas se diferenciam pelo tempo em que ficam ativas no corpo, ou seja, quanto tempo ela fica lá. Vocês vão perceber que a regular é muito rápida. Então, ela é para atingir o problema naquela hora, resolver naquela hora, mas logo depois a NPH é que vai entrar, porque é mais lenta. Ela requer um pouco mais de tempo. Então, você debela a situação grave e depois você retorna para a insulina NPH. Basicamente é isso. Então, diferenciam pelo tempo em que ficam ativas no corpo, pelo tempo que levam para começar a agir e de acordo com a situação do dia em que elas são mais eficientes. E aí você tem aqui um quadrozinho, né? Aqui você tem um pâncreas saudável, toda uma situação natural, fisiologicamente falando, em que você tem a produção da insulina pelo pâncreas, ele vai facilitar a penetração da glicose. Certo? Isso aí é o que o nosso organismo faz normalmente. Você tem a diabetes tipo 1, em que praticamente não há produção de insulina, por algum motivo qualquer. Ele geralmente... É que assim, eu vou falar, mas daqui a pouco eu vou repetir de novo. É porque eu não gosto de falar os pedaços. A insulina tipo 1 geralmente ocasiona crianças e adolescentes. É quem é insulino dependente. Alguma deformação, algum problema a nível anatômico que faz com que a fisiologia do pâncreas fique comprometida. Já a diabetes tipo 2, não. É alguma situação em que, repare, olha para o desenhozinho, a insulina aqui nem é produzida. Ou é produzida esse triângulozinho, em quantidade mínima, que não vai resolver nada. Repare aqui. E ela não vai chegar, ela nem vai entrar. Deixa eu pegar, o curso saiu. Ela não vai conseguir nem entrar para resolver algum problema, pela quantidade que foi liberada. Mas olha, tipo 2, o pâncreas consegue, inclusive, fabricar uma certa insulina. Vai até dentro, mas não consegue resolver o problema também.
Entendeu? Então, a tipo 1 e a tipo 2 têm como consequências parecidas, mas a ação, a origem, o mecanismo são diferenciados. Pequena coisa, mas são. A diabetes tipo 1, ela é mais severa, né? Ela, inclusive, a agressão dela é mais cedo. Você vê uma criança com diabetes, pode olhar que ela é tipo 1. Um adolescente com diabetes pode averiguar que é tipo 1. Então, em 80% dos casos, o índice de diabetes tipo 1 é em crianças e adolescentes. E aí a gente cita, você vai ter a NPH e você vai ter a regular. Ela pode ser de origem bovina, suína e humana. Pode ser também regular ou simples e lenta, certo? Aí a gente vem a NPH que eu falei na estante. Eu não sei falar inglês, quem sabe depois traduz por que ela tem um NPH, vem de um nome que está em inglês. Possui ação prolongada, começando a agir em 1h30 após a aplicação, atingindo seu efeito máximo entre 4 e 12 horas e com uma duração de aproximadamente 24 horas. Então, é por isso que todo diabético do tipo 2, que tem assim como é que se chama? Uma resistência à insulina, ele vai tomar, quem vai determinar isso é o médico. A insulina, inclusive, vocês devem ter visto isso em farmacologia, ela é numericamente colocada em unidades, a concentração dela é em unidades, ou seja, 10, 20, 30, 40, vocês viram isso em farmacologia, certo? Em unidades. E quem vai determinar essa concentração é o endocrinologista. A insulina regular é de ação rápida, permanece no organismo cerca de 6 a 8 horas apenas. Repare que a outra permanece 24 horas. E aí, mesmo assim, a depender do paciente, a depender de como, geralmente, às vezes, o médico, eu só tomo eu só tomo à noite. Antes de dormir, eu tomo minhas 30 unidades, acabou. Mas tem gente que toma muitas vezes pela manhã e pela noite. E vocês vão ver, inclusive, que existe um tipo de insulina, um tipo de insulina, um tipo de equipamento de insulina, vamos assim chamar, que é interessante, que é a bomba de insulina, que ela vai liberar em tempo hábil, o médico já vai lhe dar a programação de quanto em quanto tempo ele quer que ela dispare. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Então, você tem a NPH, que ela é mais lenta, e você tem a regular, que ela é emergencial. Ok? Vamos lá. Quais são as unidades de insulina? Ela vai até 100 unidades. A gente sabe que 100 unidades de insulina equivale o quê? A 1 ml, certo? Significa que existe 100 unidades aqui na seringa por mililitro, ou seja, para cada ml você tem 100 unidades de insulina. Isso vocês viram lá, inclusive para o cálculo é assim que a gente faz, né? Em 1 ml você tem 100 unidades. Quantos ml serão necessários para ter, vamos supor, o médico pediu 30 unidades. E aí vocês vão ver, ó, 30 unidades é 0,3 ml, 40 unidades 0,4 ml e assim sucessivamente, certo? O paciente deve sempre respeitar o número de unidades prescrito pelo médico. Quando chega nessa hora, me bate uma dor na consciência horrível. Eu chego da vontade de chorar. Depois eu digo por quê. O auxílio do especialista é fundamental para determinar a dosagem apropriada. Atualmente no Brasil, todas as insulinas comercializadas têm 100 unidades no seu total por ml. Por que eu falei isso, gente? É aquele negócio. Eu sou uma pessoa meio que totalmente desorientada para certas coisas. Eu não sei em quem eu confio assim tanto para fazer tanta besteira. Mas assim, eu tenho anos que não volto ao meu endocrinologista, a minha endocrinologista. E ela, da última vez que a gente se viu, ela disse, não esqueça de mim não. Eu disse, sim senhora, perfeitamente, e nunca mais voltei. Eu comecei a tomar a insulina com 10 unidades. Hoje estou em 30. Pergunte vocês a outra pessoa quem prescreveu as 30, que eu não sei quem foi, mas fui eu. Né? Eu fui aumentando gradativamente. É assim, quando eu soube que eu iria ter que tomar insulina, eu estava num hospital com 400 e pouco de pico de glicemia.
E quando o médico disse, olha, antes já tinham me passado hipoglicemia antes. E quando você passa, e o tratamento para o pré-diabético, até chegar ao diabético propriamente dito, o médico faz muita coisa para ver se evita a insulina. Ele vai mudar a alimentação, ele vai passar hipoglicemia antes, que você vai tomar para o resto de sua vida, até chegar na insulina quando vê que não tem jeito. Então, quando o médico me prescreveu a insulina, eu tive um desespero muito grande, né? Eu só pensei em morrer, só pensei no meu filho, e isso me angustiou muito. E no dia, quando eu estava nessa angústia toda, né? Porque até então foi um médico que me disse, isso foi um médico numa emergência. Eu aí fui e voltei para endocrinologista, né? Tinha que voltar, com o rabo entre as pernas. E aí, lá eu encontrei uma moça, era representante de laboratório, que aí começou a conversar comigo. Conversar. E eu aí comecei a desabafar da minha angústia. Ela aí levantou, me chamou no cantinho. Quando chegou em um local bem assim, isolado, ela levantou a blusa e me mostrou um aparelho que estava nela, que é aquela bomba de insulina. Pense numa menina que eu devia dar ela o quê? Qualquer seus 20 e poucos anos. Estava trabalhando. Uma moça bonita. Assim, eu estou dizendo isso porque na minha cabeça isso só tinha acontecido comigo e só em gente idosa. Imagine eu pensando assim. Na época eu estava ainda na faculdade, não tinha ainda me formado direito. E eu olhei para ela, olhei para a insulina e ela disse, Norma, olha, quando você toma insulina, você fica mais à vontade. E é verdade. Nós temos insulina normalmente. Tomar insulina artificial vai ser um complemento para evitar transtornos futuros. Então, é importante você levar essa consciência ao diabético, apesar de o diabético e o hipertenso são são pacientes altamente teimosos. Uma das minhas vantagens é que eu não sou muito chegada a muito doce, até porque todo mundo acha que é o doce. Não, eu nunca fui negócio de estar gostando de doce, não, mas é o açúcar. E o açúcar não está só no doce propriamente dito. Nos carboidratos, principalmente, que a gente vai encontrar carboidrato em tudo, praticamente. Do pão à massa, do bolo, de tudo. Então, assim, é interessante, e eu estou falando isso para vocês, para que você conscientize a quem está no início de um tratamento medicamentoso, saiba da importância da insulina. O hipoglicemiante, ele faz o seu papel? Faz. Mas ele baixa uma taxa de açúcar, certo? Mas que não age como a insulina. Nós precisamos, apesar de você ter um problema com o aumento da glicemia, o aumento da glicose do sangue, que é a glicemia, você precisa também de energia. E essa energia básica para o organismo humano vem de quem? Da glicose, do carboidrato. E é fundamental para a gente. Hoje existem outros açúcares, mas a glicose ainda tem o seu lugar. E você encontra ela nas frutas, em verduras, né? Em alguns alimentos que precisam de cocção. Ou seja, nós precisamos também de glicose, em uma quantidade menor. Daí o médico associa o hipoglicemiante e a insulina, e eu tomo os dois. Até minha medicação já tem 850. Eu comecei com 250, já estou em 850, porque é mais rápido, né? Aí de 250 eu tinha que tomar 3 vezes no dia, ficou cara a medicação. Eu pensei, não vou usar logo uma porrada, né? Porque eu só tomo uma vez, tem de graça, o SUS dá de graça, e fica melhor. Eu passo o dia inteiro numa boa. Bora lá. Olha aqui. Aqui vai estar explicando o mecanismo da insulina. Olha, eu vou aproveitar e vou citar algo aqui que vai estar lá na frente. Mas próprio, por que não botou logo? Tenha calma. Ó, repara, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, eu vou fazer como eu fiz direitinho, né? Até para não desperdiçar meu slide, que eu tive trabalho de fazer. Olha aqui. O nosso fígado, nós temos que bater palma para esse cidadão, viu? Vocês vão ver o quanto esse cara aqui é fundamental para a gente, principalmente nessas questões metabólicas.
A gente já sabe que é a maior glândula do corpo humano. E por que que ele está aqui? Olha, alta taxa de glicose, ou seja, você se alimentou. Quando você se alimenta, as taxas de glicose no sangue, a nossa glicemia, aumenta. Fato, ok? Veja só, quando isso acontece, há um estímulo das células beta de Langerhans. O que que essa insulina vai fazer? Ela vai pegar essa glicose na corrente sanguínea, ó, o pâncreas está aqui atrás, viu? Ela vai pegar, essa insulina vai pegar esse açúcar que está na corrente sanguínea e vai mandar para os tecidos e vai mandar também para o fígado. Fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. A gente já falou isso lá atrás. É como se ele pegasse a glicose. Glicose são moléculas grandes, de difícil metabolismo, é igual a proteína. O que que o fígado faz? Ele vai armazenar sob forma de glicogênio. De que forma? Ele vai pegar, é como se você pegasse, se eu lhe desse 20 caixas, todas abertas, para você arrumar, iria ser mais complicado do que você pegar ela, dobrar ela, amassar ela toda bonitinha, dobrar ela e guardar. Ela iria gastar menos espaço, vamos assim dizer. Então, é isso que a insulina faz também. Além de distribuir para todos os tecidos, ela leva para ser armazenada lá no fígado e fica lá quietinha. Pronto. Esse outro pedaço aqui, vamos deixar para depois. Vamos primeiro ver a insulina, que é a mais popular, que é a principal. Vamos lá. Insulina fisiologia. Olha o que ela faz. Aqui está a célula e ela funciona. Olha o que é que tem aqui no lugar da insulina. Uma chave. É como se ela abrisse a porta para a glicose entrar. Bora, meu povo, vamos entrando todo mundo. Ela chamando a glicose. Ou seja, eu prefiro dizer que ela vai pegar a glicose pelo braço e colocar dentro da célula a quantidade que a célula precisa, certo? Os excessos, vocês vão ver que elas vão se abrigar ao redor da célula, que isso não é lá muito bom não, certo? Então, veja só, a insulina é um tipo, como é que diz, receptor da insulina. Ela abre as portas para que a glicose penetre através do seu canal. Entendeu? Vamos lá. Olha aqui de novo o mesmo desenho. Insulina. O receptor da insulina, ela vai entrar aqui, vai canalizar para que a glicose consiga entrar. Eu prefiro aqui, o canal aberto. Aqui ela entrou, né? Aqui estava fechada. Aqui ela entrou, abriu, né? Abriu. E aí, o que acontece? Abre o receptor da glicose, abre a célula para que a glicose penetre. Agora, assim, isso aqui tudo é para você entender como é o mecanismo. Mas bote na cabeça, ó, função da insulina é facilitar a penetração da glicose no interior da célula. Acabou. Eu já me dou por satisfeita, certo? Eu estou mostrando esses desenhozinhos. Eu estou frisando os desenhozinhos, porque, olha, não existe concurso público que não tenha um questionamento e uma figurinha dessa. Entendeu? E aí, quando você diz para o aluno, olha, a insulina tem a função de queimar a glicose na corrente sanguínea. Não é assim. Essa queima não acontece desse jeito. Dá a impressão que ela entrou e vai pegar as bichinhas, vai pegar a dissolver. E não é assim. Certo? Então, a glicose só vai ter função de energia se estiver no interior da célula. Fora não tem. Então, imagine aqui, ó. Vamos supor, esse aqui onde o cursor está passando, entrou essas duas e essa daqui ficou fora. Não conseguiu entrar. Essas duas daqui vai nos fornecer energia. Ó, aqui, tem umas já aqui dentro. Vai nos fornecer a energia que a gente precisa. Mas essa que ficou lá aqui fora não vai ter função para nada. Certo? Eu acredito que eu tô... Se por um acaso você tiver alguma dúvida, é só me perguntar depois. Eu gosto muito desse assunto de diabetes. Bem, como é que acontece
tecnicamente, na prática, a ação da insulina no organismo. Bora ver. Consumo de carboidrato na alimentação. Aí vem os exemplos, né, do macarrão ao pão, né, as raízes. Você se alimenta, né, com o processo da mastigação, deglutição. Ele vai receber do pâncreas o suco pancreático quando chegar a nível de duodeno, mas na corrente sanguínea ele vai receber a insulina para fazer o quê? Fazer com que os carboidratos, fazer com que a glicose seja transforme, né? O que veio do alimento, o que veio do macarrão, o que veio do pão, se transforme no nutriente, a glicose, carboidrato, para que o organismo consiga ter a sua energia, certo? Pronto. Pâncreas, então, produz insulina para as células do corpo receberem a glicose, certo? Pronto. Aí as células recebem a glicose e são nutridas. Repare que é um passo a passo. O carboidrato que não foi consumido, lembra daquela glicosezinha que ficou de fora? O carboidrato que não for consumido vai para o tecido adiposo, em forma de reserva de gordura. E aí você vai ver daqui a pouco a importância que tem a gordura. Você vai ver daqui a pouco a importância que tem a gordura. Porque até então, eu só estou explicando a vocês o mecanismo da insulina. Só. Nós não entramos na diabetes ainda. Ok? Vamos lá. Porque aí você, entendendo o mecanismo da insulina, quando falar na diabetes, na fisiopatologia dela, você vai entender melhor. E aí a gente fala do glucagon, que tinha naquela gravura lá atrás, que eu disse que deixa aí quietinho. Repare. O glucagon, ele funciona contrário à insulina. A insulina quer pegar a glicose para armazenar e jogar na célula. O glucagon quer botar a insulina na corrente sanguínea. Às vezes até um mecanismo de defesa. Ele vai para o fígado para... Ó, cadê? Bora, manda a insulina que está aí dentro que você armazenou. Me dá, eu quero agora. É como se fosse um ladrão. Né? A insulina era a polícia, glucagon é o ladrão. Só que é um ladrão que muitas vezes você precisa dele. É a ação dele no momento certo. Eu até, gente, esqueci de botar nesse slide alguns exames, mas eu prometo que eu boto isso nos vídeos. Viu? Então, veja só. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ter hipoglicemia, ou seja, a redução da glicose na corrente sanguínea, que dá a sensação de fraqueza, tontura, podendo até desmaiar. Eu, quando eu tomo a insulina e a minha alimentação bem levezinha, eu já amanheço 4 horas da manhã, às vezes até antes, treme o corpo todo. Parece que eu vou desmaiar. Ou seja, a taxa de glicose na corrente, ou seja, a taxa de glicemia, não vou mais falar glicose no sangue não, viu? A taxa de glicemia caiu. Outro dia eu peguei ela de 50. E você pode, inclusive, ir, como é que se diz? Problemas seríssimos a nível cardíaco, a nível de sistema circulatório, né? Pode entrar em coma, inclusive. Quando ocorre a hipoglicemia, o pâncreas produz o glucagon. Está em falta, porque baixou demais a glicose. Então, aí o pâncreas... Mas a senhora não disse que o pâncreas produz, insulina produz. Onde foi que eu disse que ele produzia? Nas ilhotas beta de Langerhans. Mas o pâncreas também tem as células alfa. Não tem beta? Não tem todo o alfabeto grego não, mas tem tem beta, produz a insulina, e a alfa, que produz o glucagon. O que acontece? Esse glucagon, que age no fígado, já que o fígado aqui detém a glicose lá armazenada, estimulando a quebrar o glicogênio, ou seja, as moléculas de glicose. Ele pegou antes, lá atrás, a insulina, né? Pegou lá atrás,
a glicose, partiu ela bem pequenininha em forma de glicogênio. Ênio quer dizer origem, glico de glicose. Então, ele armazenou a glicose toda pequenininha. O glucagon vai fazer o inverso, vai quebrar para voltar a ser glicose. Então, a glicose é então enviada para o sangue, normalizando a taxa do açúcar. Então, repare, toda vez que você sente uma leve tontura, não tomou café de manhã ou se alimentou mal, é o glucagon que vai buscar lá no fígado essa glicose que está lá para poder manter, jogar de novo na corrente sanguínea essa glicose para que você retome o equilíbrio nessa, de glicemia, ok? Pronto, vamos lá. Olha aqui o desenho de novo, vamos ver. Ó, você tem aqui o estímulo, né? Se alimentou, muita glicose na corrente sanguínea. As ilhotas beta de Langerhans produzem insulina para armazenar no fígado e para distribuir no tecido. Nesse momento, inibe a célula que produz o glucagon, que é a célula alfa. Certo? Pronto. Baixou a taxa de glicose. Aí é o inverso. As células beta que produz a insulina, vai ficar com a inibição, e é exatamente a célula alfa que vai, através do glucagon, buscar essa glicose, quebrar ela, para devolver à corrente sanguínea essa glicose que ficou deficitária. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos. Nós temos insulina, glucagon, funcionam de formas contrárias. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, anote em um papelzinho. Pronto. E aí, primeiro vocês aí, ficou com dúvida? Assiste de novo a aula. Porque o que eu vou lhe explicar daqui a pouco, se você me perguntar, é a mesma coisa. Mas você assistiu a aula 3 vezes e não entendeu. Pronto, aí você me pergunta qual é a dúvida. Em que ponto você não entendeu? Ah, não entendi esse mecanismo todo. Vai assistir a aula pela 4ª vez. Porque isso aí é um ciclo. O que está aqui, o que eu estou dizendo agora, nenhuma dúvida possível que você tenha, eu vou repetir. Tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai entrar na diabetes mellitus. Antigamente a gente dizia que tinha diabetes doce, ou mellitus, e a insípidos, né? A diabetes é uma doença crônico, ou melhor, ela é crônico-degenerativa, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Eu ainda vou, me ouso aí um pouquinho mais além. Se fosse minha, porque nada disso aqui é meu. Eu tirei da internet, eu tirei do Ministério da Saúde, pronto. Vocês vão ver daqui a pouco, eu tirei de um lugar, é como se fosse uma associação de diabetes, eu gosto muito de lá, são mais precisas as informações. Então, veja só, diabetes é uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina ou produz de forma inadequada, ou produz de forma insuficiente, ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Certo? Isso é uma característica do diabético, certo? Você viu nesse instante, você pode ter nascido com um problema a nível de pâncreas, né? Ou você pode ter adquirido no decorrer de sua vida. E aí vai ter N fatores, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é um glicosímetro, já para vocês irem conhecendo, quem não conhece, em que você dá um furozinho na ponta do dedo, né? Esse furo é mais um pouquinho mais para cima, eu não gosto muito daqui não, que a quantidade é pequena. Você aperta daqui aqui em cima, ó. Dá aqui um furozinho, coloca na fita, essa fita vai ser introduzida aqui no glicosímetro, que já era para estar inserida, na verdade. Primeiro você insere a fita, dá um furinho no dedo e aí coloca. Vocês vão ver isso, que eu ainda não peguei o vídeo, mas vou procurar um vídeo para poder mostrar tudo direitinho para vocês. A maioria já conhece, né? Sempre tem um diabético dentro de casa, que vocês às vezes é que fazem isso. Bem, aqui, Sociedade Brasileira de Diabetes, porque naquela hora eu esqueci o nome. Quais são as taxas de açúcar no sangue consideradas normais, certo? A glicemia normal em jejum
não deverá ultrapassar os 100 miligramas por decilitro. Então, é aceitável até 100, em jejum até 100. No diabético, é um pouquinho mais, certo? 2 horas após uma refeição, a glicemia não deverá ultrapassar 140 miligramas por decilitro. Porque a gente já sabe, vocês já sabem, que quando você se alimenta, a taxa glicêmica aumenta. Você se alimentou agora. Então, você precisa esperar 2 horas e 2 horas após, né, é que você vai verificar a sua glicemia. É por isso, assim, pós-pradial, não sei se vocês já fizeram esse exame, em que no laboratório você se alimenta de alguma coisa e espera aproximadamente essas 2 horas, nem sempre eles deixam, mas aproximadamente 2 horas, e aí vai verificar a glicemia de novo, porque não pode ultrapassar 140 miligramas por decilitro, certo? Então, a taxa normal em jejum até 100, certo? Para quem não tem nada a ver com diabetes. Bem, vamos falar sobre a insulina. De novo, repare, quando você tem assim um sentimento de cansaço e de fome, quando você tem o problema dessa insulina não levar para o interior da célula essa glicose, que eu disse o quê? Se você não bota dentro da célula, qual foi o problema? Não vai ter nada. A célula não vai fazer para nada, não serve para nada. Você não vai ter energia, você não vai ter nada. Então, o que acontece? Esse sentimento de cansaço, de fome, né? É uma letargia absurda. É justamente porque provavelmente a sua glicose não está conseguindo entrar. Se ela não está conseguindo entrar, você pode estar tendo problema com a insulina. Consequentemente, você já pode ser um pré-diabético ou um diabético. Repare aqui no desenhozinho, olha, você come, a produção de insulina acontece e aqui, cadê que ela não consegue? Ou seja, a célula não está permitindo, está tendo resistência a essa insulina penetrar, ou melhor, facilitar a penetração da glicose. O que é que vai acontecer então? O que é que vai acontecer então com esse açúcar que não consegue entrar na célula? Ó, aqui, ó, gordura, 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 vai armazenar como gordura. E olha, já vou adiantando, você não tem energia, o que é que o seu organismo faz? Poxa, precisa do açúcar, mas não tem? Quem vai ser a nossa segunda fonte energética? A gordura. Só que a gordura também causa problema, principalmente a cetoacidose, que vamos deixar mais para frente. Eu só vou adiantar que essa gordura que está dando essa energia no lugar da glicose vai acidificar seu sangue. Daí porque vocês, não sei se vocês já ouviram, o diabético, a boca tá com gosto meio que azedo, maçã podre. Fica assim, se você pegar um papel alumínio, quando chegar, agora, quando acabar a aula, pega um pedaço de folha de papel de alumínio, de preferência, tem uma, na lata de leite ninho, de leite em pó, na lata mesmo. É que tem tanto tempo que eu não compro porque tá caro, mas tem uma capinha que ela é de alumínio, ela é mais dura do que o papel tradicionalmente que a gente usa para embalar as coisas. Ela é mais dura. Pegue ele, dobre, bote na boca e morda. Chega a dar uma agonia. É essa sensação que o diabético tem com a questão do sabor da boca. Ela tem um hálito cetônico, parece algo azedo, gosto de maçã podre, certo? E você sente aquela coisa meio que dessa questão de morder o alumínio, tudo isso parece com essa sensação que o diabético tem. Então, isso tudo é porque é a gordura que está agindo no lugar da glicose que está fazendo o diabético sentir tudo isso. Atenção! Quando o pâncreas não funciona bem, não produz insulina,
Ou o pâncreas fabrica insulina, mas esta encontra dificuldade para ajudar a glicose a penetrar na célula, a pessoa fica com maior quantidade de glicose circulando no sangue. Ela vai ter uma hiperglicemia, ou seja, é diabética. Ou seja, toda a questão da glicose não consegue, na primeira alimentação, na segunda, durante o dia, não está conseguindo entrar. Ele já se encontra no processo de diabetes ou já com diabetes franca. Quando a glicemia ultrapassa 180 miligramas por decilitros, os rins não conseguem filtrar toda a glicose passada por ele. Gente, glicose é nutriente. A glicose ingerida, ela vai para a corrente sanguínea, depois vai sofrer, inclusive, outra filtração através dos glomérulos dos rins. Mas, olha, os rins vai filtrar o sangue para produzir urina. Mas o que é de nutriente tem que voltar para a corrente sanguínea. E olha o que acontece, ele vai deixar passar, tem tanta glicose no sangue, que ele vai acabar deixando passar, ele não tem condição de filtrar tudo. Vai acontecer, a glicosúria, ou seja, presença de glicose na urina. Com a glicose são eliminados também a água e os sais minerais, levando o indivíduo a urinar mais, chamado poliúria. Esta condição faz com que ele sinta mais sede, polidipsia, e, consequentemente, vai tomar mais água. Então, um dos quadros mais característicos do diabético é a polidipsia. Ingerir bastante líquido. E eu me lembro que eu descobri a minha diabetes quando eu estava em uma época de verão, na ilha, e eu ia para o quarto com jarras, garrafas de água. E não sabia o que era, e tome-lhe água. Eu pensei que era porque o tempo estava quente. E quando voltei a Salvador, descobri. E assim, é um quadro interessante. Quanto mais você bota por cima, mais sai por baixo. Quanto mais você bota por cima, mais sai... E se você tem a poliúria, né? Ou muitas vezes a polaciúria, ou seja, toda hora faz xixi. E aí você pode pegar uma infecção urinária. Então, é um quadro característico de quem é diabético. A polifagia, ou seja, a fome exagerada, que não está aqui, mas a fome exagerada, a polifagia, a polidipsia e a poliúria, certo? São características da glicose. Claro, evidentemente, que todo mundo sabe, é o que mais todo mundo pensa, é o que mais todo mundo lembra quando fala em diabetes, é a questão da cicatrização. Por que acontece isso? Repare, lá em nutrição, vocês viram, lá, eu tenho certeza que vocês lembram, que o principal papel da proteína é a plasticidade, ou seja, contribuir no processo de reestruturação de tecido. Ou seja, o tecido, você se cortou para cicatrizar, quem faz isso é a proteína. Então, assim, só que acontece que lá, como é que chama? No caso da diabetes, olha o que vai acontecer. O diabetes, você tem problema que a glicose, que é a sua função energética, não está conseguindo entrar na célula, mas precisa de energia. Além da gordura, a proteína, que ela tem o apelido de tampão do nosso organismo. Requisitou alguma coisa, não tem ninguém, vai a proteína, é a que ele faz tudo. E aí a proteína vai também exercer na célula a função de energia. Ora, se ela é plástica, se a função principal é de cicatrização e ela está exercendo a função energética, o que vai acontecer? Quando você sozinha faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, uma vai sair cagada. Não vai ser diferente com a proteína. Então, se você toma um corte diabético, o que vai acontecer? A proteína está sendo utilizada de uma outra forma. E aí, o que ela deveria fazer, que era no processo de cicatrização, vai demorar. Ela vai chegar lá, mas vai chegar lá de uma forma precária, certo? Então, é por isso que essas questões de cicatrização têm um comprometimento para o diabético, ok? Bem, quais são os tipos de diabetes? Mesmo. Tipo 1, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A doença se instala, geralmente, na infância e na adolescente, é considerada insulina independente. E esse vai ficar tomar insulina pro resto da vida. E olha, eu já presenciei um filho de um amigo meu
adolescente, constatou diabetes, tomando insulina, e ele chorava. Ele chorava. A primeira coisa que aconteceu com ele foi ele deixar as amizades. Amizade de praia, de barzinho. Ele largou tudo porque ele não aguentava ver sem poder exercer, sem poder participar. É muito triste. Por isso que, às vezes, quando a gente fala para o filho que tem que tomar cuidado, quer ver uma coisa que pouca gente sabe, a questão do dormir. A questão do dormir. O quanto é importante para a fabricação de determinados hormônios, e a insulina é um deles. Por volta, e isso, gente, eu só descobri recente, que por volta das 4 horas e 5 horas da manhã é quando determinados hormônios são fabricados naturalmente no nosso corpo. E se você perde noite, se você fica em noite em claro, o que é que vai acontecer? A produção desses hormônios vai deixar de existir numa quantidade satisfatória. E aí o que é que acontece? Você pode vir a ficar diabético. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, não é? Mas olha você puxando uma coisa com outra, o quanto tem. Mas vamos embora. Diabetes tipo 2, as células não são resistentes, ou seja, a célula é como se ela ficasse endurecida para não deixar a insulina entrar. Geralmente é adquirido no decorrer da vida do indivíduo. Então, a incidência da doença, que pode não ser insulino dependente, então a diabetes tipo 2, você pode ou não usar a insulina. Em geral, acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade, que foi o meu caso, certo? Eu já parei velha, certo? E adquiri depois a diabetes. Diabetes gestacional, e eu acredito, inclusive, que intensificou foi por aí, por conta de que meu filho nasceu com peso, foi acima do peso, ficou fazendo a graduação da glicemia para poder sair da maternidade, então eu acho que tudo intensificou aí. Ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos casos, é provocado pelo aumento excessivo do peso da mãe, né? Inclusive, uma das maiores causas do diabetes é a obesidade, né? Pela compressão, ele vai comprimindo os órgãos, certo? Vai comprimindo, e um deles, a nível abdominal, está o pâncreas. E aí os canais, né, pancreáticos ficam diminuindo, e a questão da insulina para passar fica quase que nenhuma. Não encontra passagem. E diabetes associada a outras patologias, como é o caso do álcool e as medicações, principalmente porque vocês viram a importância do fígado. E o fígado é que faz essa questão de filtração. Vocês viram lá na hepatite, vocês viram lá na cirrose. Repare que agora uma coisa vai ligando a outra, fica mais fácil de você entender. Bem, quais são os fatores predisponentes para diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2 é a mais frequente, viu? Idade acima dos 40 anos. Hereditariedade, quando você tem histórico na família de diabetes. Obesidade do tipo androide. Deixa eu fazer aqui logo isso aqui. Ó, androide. Lembra daquela gravura lá no início? Ó, em forma de maçã, né? Essa também, ginoide, parece uma pera. Parece Bubalu. Não sei se alguém do tempo de vocês, quando tinha o programa de Gugu, dia de sábado, ele tinha um bonequinho chamado Bubalu. Ele era grandão e saía arrastando a barriga. E toda vez que eu vou na rua, que eu vejo alguém... Quer ver esse Péricles, um sambista, né? Ele é tipo esse ginoide. Repare que ele é gordo por inteiro, mas você nota um peso maior a nível abdominal. Vamos voltar. Então, a obesidade do tipo androide é aquela que se localiza mais na região abdominal, tendo em vista que o acúmulo de tecido gorduroso acarreta uma maior resistência. Quanto mais gordo você é, mais resistentes são as células. Inclusive, quando você... Deixa eu chegar lá na insulina. Eu tenho mania de fazer os slides e antecipar. Vou me comportar. Bem como a diminuição da utilização da glicose por eles, certo? Quanto mais tecido adiposo, menos glicose você vai absorver. A gente sabe que a gordura não absorve, né? História de doenças como hipertensão arterial e dislipidemia, ou seja, a dificuldade de você quebrar as moléculas de gordura, vamos assim dizer. A dificuldade de metabolizar a gordura, né? Olha, lembra lá da colecistite, ou desculpe, da
Olha, deixa eu falar do meu jeito, que eu esqueci a terminologia. Como é que chama? Da vesícula biliar, em que por obstrução dos canais colédocos, a bile não passava, poderia causar diabetes. Olha aí por quê. Né? Se você tem dificuldade por conta do excesso de peso, de metabolizar a gordura, obviamente, olha lá a nossa bile. Tenho certeza que vocês acertaram. É que eu esqueci. Eu confundo colecistite com Depois eu lembro. Mulheres que relatem terem filhos com mais de 4 quilos, né? Tendo em vista que o alto nível de glicose no sangue da mãe são compartilhados com o feto. Então, muita glicemia na mãe, automaticamente o feto vai sofrer as consequências. Minha turma que deu saúde da mulher recente, ela viu a questão do perigo que é a mãe diabética, né? Quer dizer, já é diabética e esse controle com medicação é complicado, porque quando você está grávida fica restrito. Aqui de novo. Qual é a sintomatologia do diabetes? Poliúria, ou seja, urina demais, sente muita sede, polidipsia, o aumento do apetite, polifagia, alterações visuais, eu mesmo já operei catarata dos 2 olhos, né? Impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, principalmente nas unhas, né? Por conta da questão da cicatrização, feridas, especialmente nos membros inferiores, que demoram de cicatrizar, porque é a área mais frágil, mais frágil e mais de comprometimento sistêmico, certo? Neuropatia diabética, ou seja, patologias a nível de sistema nervoso, daí vem cegueira, vem amputações e por aí vai. Provocada pelo comprometimento das terminações nervosas. Vira e volta, você tem uma cãibra, né? Você perde a movimentação por alguns minutos, principalmente dos pés, né? Distúrbios cardíacos e renais. Eu sempre tenho na questão do dedo mindinho, acho que de vez em quando dá uma cãibra. Eu digo, ó, eu vou separar, eu vou tomar uma cerveja. Aí rapidinho ele volta ao normal. Ou às vezes demora querendo que tome a cerveja para poder passar. Tô brincando, viu, gente? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, veja só. São sintomas clássicos. Existem outros. Mas pode, inclusive, no tempo que você está diabética, uma diabetes descompensada, levar a cegueira, né? Fatores de risco, obesidade, inclusive quando for infantil. Então, pode facilitar a diabetes. Já viu que a gordura impede, da resistência à célula, hereditariedade, falta de atividade física regular. Para quem tem diabetes, o ideal é a atividade física, para aquele açúcar que está solto no sangue, sem função, ser queimado, né, pelo exercício físico. Hipertensão, sempre. É uma coisa que eu nunca tive, graças a Deus. Talvez seja isso que me deixa mais solta. Níveis altos de colesterol e triglicéridos por conta da gordura. Medicamentos como a base de cortisona, certo? Quem tem diabetes não pode estar tomando corticóide aleatoriamente, porque aumenta o índice de glicemia. Idade acima de 40 anos para os diabéticos tipo 2 e o estresse emocional. Estresse emocional faz muita coisa. Eu estou tentando aqui, eu estou falando com vocês, estou tentando lembrar colecistectomia. Só quero lembrar colecistectomia, que é a retirada. Eu não quero, eu quero a doença. Mas deixa lá. Depois vocês vão lá e olham. Então me manda pelo zap. Qual é o tratamento do diabetes? Olha, inicialmente, no pré-diabético, a alimentação vai ser fundamental. Então o médico, primeiro, ele recorre à alimentação. Depois da alimentação, ele passa para o hipoglicemiante. E, por último, ele vai para insulina. Isso, muitas vezes, alimentação, não deu certo. Vamos para medicação, hipoglicemiante e alimentação. Não deu certo. Vamos, então, apelar agora para a insulina, junto com o hipoglicemiante e alimentação. Eu respeito o hipoglicemiante e a insulina. A alimentação deixa para lá. Então, fornecimento de informações sobre o diabetes mellitus e suas complicações. Muito mais pelas complicações, viu, gente? Você conversar com uma pessoa diabética, ela está... sim, senhor.
Sim, sim, e não faz nada. Então você já parte logo para a grexia, fala logo que ele pode ficar cego e aleijado, que ele aí, no instantezinho ele se conscientiza, certo? Quando ele se vê em meio, eu não me esqueço que eu perguntei ao meu oftalmologista, que eu amo ele de paixão, eu disse, doutor, essa catarata pode voltar? Ele pode. E voltou para o outro olho, né? E às vezes eu tenho a impressão que ele está voltando de novo, mas aí a gente opera de novo. Mas não, recentemente eu fui, ele disse que está tudo ok. As orientações devem estar voltadas para trabalhar o conhecimento, a aceitação e a convivência do cliente com a sua nova condição. Gente, a gente assim, eu estou brincando muito, as pessoas até pensam que por eu brincar, eu facilito demais. Eu até acho que eu facilito muito, mas assim, eu tenho limites, certo? Eu gosto de um doce, gosto, de vez em quando eu como um pedacinho de doce, né? Agora, existem coisas que realmente fica meio que difícil, assim, refrigerante é o refrigerante sem açúcar, eu uso adoçante, mas de vez em quando o adoçante acabou, não tenho dinheiro, eu vou pôr açúcar. Quando eu uso o açúcar normal, algumas coisas eu vou ter que deixar de fazer. E aí você vai, equilibrando. Hoje em dia, você só morre de diabetes se você quiser, certo? Infelizmente, nós vivemos em um país em que tudo para o diabético é mais caro. Nos Estados Unidos, que eu nunca fui, mas pessoas conhecidas que têm diabetes já foram, tudo, você entra em qualquer biboca, você tem lá um arsenal do bolo a bebida, ao doce para diabético. E de uma forma como se você chegasse em qualquer lanchonete para comer. Aqui não. Aqui tudo que você tem para o diabético é caro. Se você entrar numa loja dessa para diabetes, misericórdia. Adequação de hábitos de vida consiste em planejamento alimentar, aí a nutricionista precisa entrar numa boa, prática de atividade física regular, controle das situações de estresse, e estresse realmente faz com que você crie resistência à questão da insulina, viu? Eu que o diga. E dos demais fatores de risco, ou seja, obesidade, hipertensão, colesterol alto, etc. O abandono de hábitos indevidos, cada vez mais incorporados no nosso dia a dia, talvez seja uma das maiores dificuldades encontradas no cumprimento do planejamento alimentar. É esse o maior problema. Você faz nutricionista, ele vai passar um cardápio para você, fácil. Beleza. Você pode até fazer, né? Mas outros fatores de vida, né? Até porque como é que você não se estressa do jeito que as coisas estão? Como é que você vai se alimentar de forma adequada do jeito que fruta e verdura é cara? Ou seja, existe uma série de dificuldades que nós encontramos para que tudo dê certo nesse planejamento alimentar. Não é isso? Uso correto dos medicamentos, isso é importante. O médico, inclusive, ele bota do ladinho os horários certinho. Ele fala, inclusive, aqui, conservação da insulina. E eu faço algo de errado com a insulina que eu não vou nem contar. Mas assim, insulina tem prazo de validade depois de aberta. A insulina precisa ser armazenada de forma correta. Os hipoglicemiantes precisam ser tomados no momento em que o médico passou, se é de manhã ou se é à noite. A insulina, quantas vezes ao dia? Tudo isso que vai determinar o médico. E é imprescindível que você tenha isso rigorosamente em dia. Monitorização da glicemia, que é outro problema. Você até compra aparelho até feito em promoção que eles fazem aí. Mas por que fazem promoção? Porque a fita é cara demais. E aí eu não me lembro quando foi a última vez que eu vi minha glicemia. Porque a fita, às vezes, chega a ser tão cara quanto o próprio aparelho. Eles aí fazem a promoção, botam umas 5 fitinhas lá para você e dão um aparelho praticamente de graça, né? Então, assim, é meio complicado. É por isso que eu disse, hoje, diabético no nosso país é um paciente caro. E a gente não consegue sobreviver por conta, não é nem da diabetes, é por conta das questões econômicas para você fazer a manutenção de um tratamento do diabético. Quais são as complicações mais agudas? A hipoglicemia, ou seja, quando você baixa bruscamente, quando a glicemia baixa muito, né? Se dá isso ou em decorrência do excesso de insulina, se você tomou uma insulina em uma concentração maior, né? Ou a quantidade de alimentos ingeridos que foi insuficiente. Aí vai dar uma hipoglicemia.
Cetoacidose é uma complicação que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea, ou seja, o diabetes propriamente dito. Ou seja, a acidez que a glicose favorece na corrente sanguínea, certo? Você lembra quando eu falei hálito cetônico, né? Que inclusive a sintomatologia faltou ali, hálito cetônico é uma característica do diabetes. Complicações crônicas decorrentes da arteriosclerose, certo? Ocasionando em retinopatia, ou seja, problema na visão, as nefropatias, a questão do rim, da filtração, né? Isso porque o que é uma arteriosclerose? Vocês lembram lá de trás, né? É o ressecamento vascular, certo? O ressecamento das veias, né? Desfavorecendo um transporte, um aporte sanguíneo adequado, certo? A neuropatia diabética, ou seja, quando os infartos, por isso que é uma doença crônico-degenerativa, é quando você tem uma bexiga que ela tem uma ação dela, a famosa bexiga nervosa, né? Em toda hora você está fazendo xixi, a constipação, a diarreia, a impotência, ou seja, são quadros, eu não vou ler isso tudo não, gente. Isso são quadros que estão dentro do que a gente chama das neuropatias diabéticas, ou seja, as causas que o diabetes, as consequências do diabetes em cima do sistema nervoso, desculpe. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Acompanhamento médico e de uma equipe multidisciplinar, ali em frente ao hiper bom preço, tem esqueci o nome da coisa, mas ele é só exclusivamente de endocrinologia. É um local fantástico. Porém, Anduba, tem um nomezinho assim, é que eu esqueço. Eu prefiro não lembrar dele, porque eu tive lá uma vez e morri de vergonha, porque eu não consegui fazer tudo, porque lá você precisa amanhecer o dia naquela fila. Talvez até agora, com essa pandemia, tomara que melhore. Mas, assim, você precisa, na verdade, de uma equipe. Não é só do endocrinologista. Você precisa do cardiologista, você precisa do nefrologista, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo. Ou seja, é uma equipe para que você consiga andar dentro com diabetes. Dieta alimentar observada criteriosamente, né? Dieta hipolipídica, hipoglucídica, ou seja, quem faz é o nutricionista. Um programa regular de exercícios físicos, né? Vocês que têm dinheiro contratam personal, que é beleza, né? Quem não pode, ou quem pode ainda, pode ir também para uma academia, né? Avisar, inclusive, que é diabético, que está ali por conta disso, porque provavelmente o programa de vocês é diferente. Mas quem não pode, pega uma vassoura e vai varrer a casa e lavar a roupa, que é excelente também, viu? É porque, assim, era uma doença para ser só de rico. O pobre, desgraçadamente, foi quem mais adquiriu. E aí a gente vai falar de academia para mim? Vai falar de personal para mim? Não, é uma bacia de roupa, porque nem né? Máquina de lavar eu tenho mais, e uma vassoura para varrer a casa. O fumo, certo? O fumo, que provoca estreitamento das artérias e das veias, né? E aí, como a gente tem comprometimento circulatório com diabetes, se você ainda fuma, a desgraça está completa, né? Controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e triglicérides deve ser feito com regularidade. Medicamentos à base de cortisona, foi aquele que falou, corticoide deve ser evitado, certo? Não se automedique, não faça o que eu faço. Diagnóstico precoce é o primeiro passo para o sucesso do tratamento, né? E eu, inclusive, graças a Deus, isso foi possível no meu caso, né? Não minimize seus sintomas, procure logo um serviço de saúde se está urinando demais e sentindo muita sede e muita fome. Hoje, graças a Deus, o SUS tem um programa perfeito, só precisaria melhor a questão do atendimento, do quantitativo, que é muito grande, tem muito... Endocrinologista hoje ainda é o médico que ganha dinheiro, certo? Então, o SUS tem isso, só em nós termos medicação de... Eu hoje, graças a Deus, eu não sabia, tem muita coisa ainda, eu mesmo que sou ignorantona,
eu tinha que ficar pedindo, mendigando receita um, receita outro, né? Pedindo no rosto, a amiga minha tem... Na Pague Menos, uma vez eu cheguei, perguntei por uma medicação que eu ia comprar, a menina chegou para mim e fez assim, olha, com a receita, você pega aqui de graça a medicação e a insulina. Eu olhei para ela e digo, é mesmo? Aqui? Cadê a receita? Foi a que tia fez, falsificou uma, e como com a pandemia durante um ano, estou aí até um ano, ou até o final do ano, né? Porque já tem um tempinho que eu pego a cada 3 meses praticamente, porque cada vez que eu vou, eu pego 3 insulinas e 3 caixas de metformina. E aqui, as insulinas, cuidado na administração da insulina, mas ainda não é o cuidado propriamente dito. Aqui eu só estou querendo lhe dizer as formas de insulina injetável, né? Essa daqui é a mesma coisa, porque aqui vem mais coisinha, vem a bula é do tamanho de um jegue que vem aqui dentro, mas ela é assim, né? Essa aqui é mais leitosinha, essa é mais transparente. Atualmente estou usando dessa daqui. E aqui tem também insulina, parece uma canetinha fantástica. Se eu tivesse dinheiro, era dessa forma, porque ela já coloca a dosagem certinha. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ela funciona. Aqui a canetinha de novo, aqui, ó. Ela já vem, a agulha, você tem que comprar separado, cara pra dedéu. E aqui você tem, ó, aqui, ó, é isso aqui, que você vai regular a questão da agulha, o quanto a agulha vai penetrar. Aí você regula aqui. Tem 0, tem 1, 2, 3, 4. E aí, a depender do número, ela vai penetrar mais ou menos, certo? Aqui a seringa normal, nossa SUS Gesta, os grátis, né? Eu estou usando dessa. Antigamente tinha muita dela, que eu até preferia ver onde é que tem. Você tinha a seringa e a agulha separado. Hoje a agulha já vem acoplada, né? É melhor por ser mais fininha e dói menos. Mas a outra, no caso eu, que pego, como eu recebi da última remessa de uma colega minha, uma amiga minha, que trabalha num posto, me trouxe caixas e mais caixas de agulha desse tipo aqui. Mas assim, eu pego uma só, eu tenho medo que termine para poder não comprar. Quando eu uso ela várias vezes. Só paro de usar quando já está doendo de entrar, porque a ponta da agulha fica romba, né? E aí você toda hora penetrando na pele, ela fica romba e difícil. Às vezes eu tenho que fazer um exercíciozinho para poder ela entrar. E dói. Eu aí já sei, tá na hora de mudar a agulha. Desculpa, a seringa, né? E aí, se eu tivesse a seringa antiga, que vem com a agulha separado, até para não estar toda hora enfiando a mesma agulha que eu coloquei em mim ontem, eu vou enfiar dentro do vasinho da insulina, da ampola de insulina, né? E isso não é bom, ter contato com o meio externo e estar entrando numa área estéril, né? Mas isso é eu que faço, não precisa ninguém fazer, não. Olha aqui aquela canetinha. Você encosta aqui e aperta aqui, ó. Pá! Ela aí, ó, penetra. Acabou. Quando ela penetra, automaticamente a quantidade de insulina já entra. Numa boa. Viu? Então, é excelente. Não dói, né? E aí, se eu tivesse dinheiro, a primeira insulina que eu tomei foi dada por mim, endócrino, que me deu assim, a canetinha. Ó, gente, eu sou pobre, mas meus médicos eram todos particulares. Ainda hoje, o único que eu conservo é o oftalmologista, mas os outros eu esqueci. Aqui a bomba de insulina, ó, é uma terapia de insulina usada para diabéticos, geralmente tipo 1, né? Primeiro porque é caro, né? Para substituir as múltiplas injeções de insulina ao dia. E a do tipo 1, ele toma uma quantidade maior do que a do tipo 2, geralmente. Então, aí, ó, coloca-se aqui esse dispositivozinho, né? Aqui a insulina, e que o médico vai dizer a quantidade que quer, é ele que vai prescrever, ele que vai orientar quanto vai ser regulado esse aparelhinho. E aí, ó, no momento certo, na hora certinha, ó, pá, aí já tá aqui, não vai ter furado, não vai ter nada, ele já tá aqui injetado, acabou, é só a insulina entrar, certo? Foi isso que a moça do laboratório estava por debaixo da blusa. Quais são os cuidados gerais que você, técnico de enfermagem, precisa ter com o manuseio da insulina? Utilizar a seringa descartável e apropriada para a administração de insulina.
Manipular o frasco de insulina delicadamente, sem agitá-lo, nada de fazer masturbação como é que chama? Na ampola, pois isso pode provocar alteração na ação do medicamento. Mantém a insulina sob refrigeração, não muito intensa, entre 2 e 8 graus centígrados, né? Tipo vacina. Observar os locais apropriados para aplicação. Olha aqui os locais, nos braços, abaixo do deltoide. Olha aqui no abdômen, ao redor, na periumbilical. Aqui você tem na face anterior da coxa, ou na posterior, ou no glúteo também. Ou seja, e o ângulo da seringa vai ser de 90 graus. Porque como a agulha é pequena, mesmo sendo o ângulo de intramuscular, por ter a agulha, por ser uma agulha de insulina, ela é pequena, ela automaticamente vai fazer a subcutânea, porque a via de administração é subcutânea. Vocês viram tudo isso em farmacologia, viu? Não é eu que tenho que falar isso para vocês aqui, não. Eu estou relembrando que eu sou boazinha e vou para o céu. Pronto. Viu? A via de administração é subcutânea, certo? E o quantitativo é o médico que vai determinar. Fazer rodízio das áreas de aplicação, você não pode... Engraçado, gente, que eu só aprendi isso depois de um bom tempo, viu? Se você deu hoje aqui na região umbilical, amanhã você vai fazer para um braço, depois no outro. E dá sozinha? Eu dou sozinha. Agora, na coxa que eu só dou quando eu estou estreando a seringa, porque ela está novinha. Mas assim, você tem que variar, você não pode dar o tempo todo no mesmo lugar. Durante, vamos supor, quantas áreas? Então, até você já ter dado em todas as áreas em que você deu, depois você volta para a primeira. Você começou aqui, vai percorrer todas essas áreas da face anterior, depois vai para a parte posterior e volta inicialmente de onde você fez no deltoide, que você tem aqui no deltoide direito. Entendeu? É fazer um rodízio, cada qual vai usar seu jeito. Meu rodízio é meio estranho, mas eu faço o rodízio. Até porque se você der várias vezes no mesmo lugar, você vai notar que rapidamente você vai perder a sensibilidade local. E o tecido adiposo toma o local e aí o poder de absorção da insulina ele deixa de existir, certo? Assim como prazo de validade, eu não sabia. Eu só não jogo fora porque eu tenho pena, mas tem prazo de validade. E eu passei um tempo, passei mal. E eu só fui descobrir depois, olhando sem querer, porque Deus protege o maluco. Quando eu fui olhar, eu digo, já passou da validade. Aí foi que eu fui, caí, mas continuo do mesmo jeito, viu, gente? Mas ela tá baixando, ela baixa rapidinho. Fazer rodízio da área da aplicação. Aqui, evitando o uso do mesmo local antes de 2 semanas. Que, reparem, é quase que o tempo de você fazer o rodíziozinho, mantendo um espaço mínimo de 3 centímetros entre eles. Inserir a agulha de insulina com 90 graus, evitar massageamento do local da aplicação, certo? E aí eu quis finalizar justamente com isso, né, a questão da insulina para relembrar lá da farmacologia, certo? E aí são 2 coisas que eu preciso colocar lá para vocês, que eu esqueci de colocar aqui, eu coloco em vídeo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo no coração de vocês.